Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Paulo Rodrigues e fiz esse canal para informar e para ajudar vocês. Eu vou falar para vocês aí sobre a questão da suspensão e da carência dos empréstimos consignados, tá, pessoal? Então, algumas pessoas aí acabaram confundindo esse assunto. Então, eu vou explicar aí a diferença e também alguns cuidados que devem ser tomados, tá? Fica aí até o final do vídeo que eu vou explicar tudo para vocês. Antes, lembra? Deixa aqui embaixo nos comentários qual a cidade, qual estado vocês estão falando, para eu conhecer melhor vocês, tá? Lembra também, aproveita, não está inscrito no canal? Inscreva-se e na hora de se inscrever, ativa o sininho, certo? Assim você recebe as notificações dos próximos vídeos assim que eles forem enviados, certo? Deixa seu like, que o YouTube entende que o vídeo é relevante, indica para outras pessoas que estão buscando esse assunto do empréstimo consignado, da suspensão do consignado, tá? Vários detalhes sobre os empréstimos consignados, que é o que eu venho falando aqui em alguns vídeos. Então você ajuda outras pessoas que estão aí na mesma situação que você. E no final, se as informações que eu passar aqui te ajudar de alguma maneira, compartilhe com seus amigos, com a sua família, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook. Então vamos lá. Pessoal, a partir de segunda-feira, o empréstimo consignado para os aposentados, o empréstimo consignado para os pensionistas, ele vai poder ter até 90 dias de carência antes do primeiro pagamento, tá? Então, antes, quem contratava qualquer valor quando fazia o empréstimo consignado, tinha que pagar a primeira parcela normalmente, já no mês seguinte à contratação. Fez esse mês, no mês seguinte, contratou esse mês o empréstimo consignado, no mês seguinte já pagava o valor do empréstimo consignado conforme a data que constasse lá no contrato. Com essa alteração, o pagamento ou o desconto da primeira parcela do empréstimo consignado, ela vai poder acontecer em até 90 dias depois da contratação. Ou seja, você agora contratando, você tem um prazo maior antes de ocorrer o desconto na aposentadoria ou na pensão, certo? Então, essa carência ela não interfere no seu prazo de pagamento, tá? Ela não prolonga o vencimento da dívida em mais 3 meses. Ela apenas concede o intervalo inicial para o primeiro pagamento, que pode ser aí de até 90 dias. 90 dias é o prazo máximo. Pode ser menor também, tá? Essa nova regra de carência de 90 dias, ela vai valer até o final de 2020, certo? 31 de dezembro de 2020. Virou o ano. A partir de 1 de janeiro de 2021, a carência nos pagamentos vai ser novamente facultativa. Ou seja, via de regra, fez no mês, paga no outro, como eu disse. Aí vira uma opção do banco dar um prazo ou não, dar uma carência ou não, o que é muito difícil de acontecer e vocês sabem disso. Então, qual é a diferença entre carência e qual é a diferença de suspensão das parcelas do empréstimo consignado? Então, vamos lá. Prazo. Na carência para pagamento, de acordo com essa nova norma que começa a valer segunda-feira, pode ser de até 90 dias. Como eu expliquei, você fez o empréstimo hoje, o banco pode te dar, ou a instituição financeira pode te dar até 90 dias. Pode ser 30, pode ser 60, pode ser 70, pode ser até 90 é o prazo máximo. Já na suspensão, tá, do empréstimo consignado, pode ser de até 120 dias. Então vamos lá. Prazo da carência, 90 dias. Prazo da suspensão, 120 dias. Tá? Calma que eu vou explicar tudo. Tô indo assim, ponto a ponto. Prazo, carência, 90 dias. Prazo, suspensão, 120 dias. Condições, carência, vale apenas para a primeira parcela de novos contratos. Repetindo,
Carência vale apenas para a primeira parcela de novos contratos, certo? Já na suspensão, valerá para as 4 parcelas subsequentes de qualquer contrato ativo, ou seja, carência, novos contratos. Suspensão, contratos ativos, certo? Vamos prosseguir. Reinício da cobrança na carência, tá? De 90 dias. Quando começa a cobrança? Após o término da carência, ou seja, vocês tiveram 90 dias, fizeram o contrato hoje, tiveram aí 90 dias, daqui a 90 dias vem a primeira cobrança. Na suspensão, quando que dá o reinício da cobrança? Após o término do contrato. Por quê? Os projetos de lei que tem lá, eles dizem o seguinte: esse prazo de 120 dias da suspensão, ele vai pegar essas parcelas aqui, né? 3, 6, 9, 12, 4 parcelas. Vai pegar essas 4 parcelas, vai jogar lá no final do contrato. E aí lá, quando o contrato acabou, essas 4 parcelas são cobradas. Por quê? Porque elas foram tiradas aqui do meio. Estão entendendo? Na carência de 90 dias, vocês começam a pagar quando acaba a carência. Na suspensão do empréstimo consignado, vocês começam a pagar essas 4 parcelas quando acabar o contrato. Essas 4 parcelas que vão ficar suspensas, elas são jogadas para o final do contrato. Isso está previsto expressamente no projeto de lei. Vamos prosseguir. Taxa de juros, cargos, multas na carência. Pode haver cobrança, tá? Nessa carência de 90 dias, pode haver cobrança aí pelos bancos, pelas instituições financeiras, né? Fiquem atentos. Lembrando, esse valor tem que constar no contrato e esse valor tem que constar no CET, tá? Taxa de juros e encargos, multas, acessórios, honorários, na suspensão do consignado. Não há, tá? Na suspensão, a isenção de qualquer encargo adicional, multa, honorários, juros, não tem cobrança, como eu já disse nos vídeos anteriores. E aí, vigência, carência de 90 dias, começa a valer a partir de 27 de julho e vai até 31 de dezembro de 2020. Na suspensão do consignado, vigência, ainda não foi aprovado, nós estamos aguardando, há inúmeras entidades pressionando, inúmeras associações pressionando que isso seja votado o mais rápido possível. Então, espero em breve dar essa boa notícia para vocês, tá? Como aí um dos objetivos da suspensão das parcelas é dar um fôlego financeiro para as pessoas, a prorrogação dos pagamentos, ela não deve, via de regra, gerar nenhuma cobrança adicional para o contratante, tá? Mas como alguns bancos estão fazendo a suspensão, caso haja essa cobrança, ela precisa ser especificada no contrato. Por quê? Porque ela altera o valor da parcela paga e a margem averbada. Lembrando, o projeto de lei para suspensão do consignado prevê a isenção total de pagamento de multa, juros, encargos e tudo mais para suspensão do empréstimo consignado. Como esse projeto ainda não está valendo, tá? Alguns bancos estão fazendo. E nesse caso, eles podem fazer a suspensão, mas muitos estão cobrando juros ou então eles estão fazendo uma renegociação e dando o nome de suspensão. Então, muito cuidado com isso, tá? Para não serem pegos de surpresa e aí uma dívida que era grande ficar maior ainda, tá? Além aí da possibilidade de carência nos empréstimos que eu mencionei, o INSS também vai permitir que os segurados tenham acesso mais rápido ao empréstimo consignado, como eu falei aqui em vídeos anteriores, depois vocês deem uma olhada aí no canal. Antes era preciso aguardar aí no mínimo 90 dias para solicitar o desbloqueio do benefício para o empréstimo. Agora, a solicitação ela pode ser feita a partir do 31º dia, certo? Essa contagem ela vale a partir da data do despacho do benefício, que é o DDB,
tá? Que consta lá, você acha isso lá no seu extrato de pagamento ou no seu histórico de créditos, que a sigla é ISCRE, HISCRE, tá? Por questão de segurança, os novos benefícios emitidos, eles são bloqueados. E aí, o prazo mínimo para o desbloqueio passa a ser então de 30 dias. Se o pedido não for realizado, o benefício é desbloqueado automaticamente depois de 180 dias, certo? O aposentado, o pensionista, ele deverá pedir o desbloqueio, se ele tiver interesse. Tanto o pedido quanto o processo, eles podem ser solicitados e acompanhados ou pelo site ou pelo aplicativo do Meu INSS, tá? Então você está aqui, alguns cuidados que vocês precisam tomar aí com relação aos empréstimos consignados. Independente aí dos tipos de empréstimos que vocês peguem, que vocês contraiam, né? Que vocês vão contratar, vocês precisam avaliar se uma nova dívida ela é realmente necessária. E se for, aí vocês devem seguir alguns cuidados que eu vou mencionar. Lembrando que esses tipos de dívida, elas acabam tornando a aposentadoria, elas acabam tornando a pensão, tá, de vocês menores no fim do mês, certo? Então vamos lá. Primeira dica aí. Avalie a necessidade do crédito e contrate a quantia exata, certo? A carência para o pagamento, assim como tantas outras medidas já aprovadas ou em vigor, que foram criadas durante a pandemia, elas têm o objetivo de trazer um alívio financeiro. Só que, antes de você solicitar um empréstimo novo, é muito importante avaliar, tá, a sua real necessidade. Você realmente precisa desse dinheiro agora? Porque geralmente essas dívidas são de longo prazo, são demoradas para você quitar. Uma boa maneira de você descobrir se esse crédito é ou não é necessário é você associar seu pedido ao seu uso, ao que você vai utilizar, para que você vai utilizar. Se o dinheiro é para resolver uma emergência e as outras opções são mais caras, o empréstimo consignado é uma boa alternativa. Mas, mesmo havendo aí uma margem consignável disponível, a recomendação é solicitar apenas o valor necessário. Dessa forma, a dívida pode ser menor, quitada antes, e não limita o seu acesso a uma modalidade no futuro se vocês precisarem de novo. Estão entendendo? Então vamos lá, ou seja, vocês têm uma emergência aí e é R$1.000. Contrate só R$1.000. Por que o que eu estou falando? Tem pessoas que, eu tenho uma margem maior aqui para contratar 3.000, então vou contratar 3.000. E aí lá na frente precisa, não tem. Ou então vai ficar um tempo maior pagando do que se fosse o valor exato do que precisa naquele momento. Então, a primeira dica é, contrate apenas o valor exato e se realmente você precisar. Segunda dica, compare as ofertas de todos os empréstimos para os beneficiários do INSS, tá? Pela lógica do mercado, o INSS ele consegue regular apenas o teto aí da taxa de juros, ou seja, o máximo. Ele consegue regular apenas o máximo do que pode ser cobrado na taxa de juros dos empréstimos consignados, que são oferecidos aos aposentados, que são oferecidos aos pensionistas, tá? Por causa disso, as instituições financeiras, elas podem ou não cobrar outros encargos e outras taxas. Portanto, fica aí a critério de cada banco o valor final cobrado. Então, e como que vocês verificam esse valor? Eu falei até em vídeos anteriores aqui, vocês verificam esse valor olhando custo efetivo total, é o CET, CET, tá? Esse é o principal motivo que faz com que o empréstimo de mesmo valor saia mais caro em um banco do que no outro. Eu falei isso num vídeo até que era o pulo do gato, tá? Por isso, a dica 2, para quem precisa de um empréstimo, é pesquisar as ofertas de cada instituição para encontrar mais vantajosa.
Quanto menor a taxa de juros, melhor. Mas, às vezes, a taxa de juros num banco é maior, mas os encargos no outro são menor. E aí, o 7, onde a taxa de juros pode ser melhor, ele é maior do que a outra, onde a taxa de juros é maior. Então, o segredo é, olha a taxa de juros e depois olha o 7, que é o custo efetivo total. Aonde o 7 for menor, é a melhor jogada a ser feita. É o local que você vai pagar menos juros e encargos, tá? Essa foi a segunda dica. Terceira dica, busque empresas confiáveis. Por que eu estou falando isso aqui? Muitos aposentados, muitos pensionistas, muitas pessoas desavisadas ainda estão sendo vítimas fáceis de golpes. Infelizmente, pessoal, infelizmente. Uma forma de evitar aí qualquer tipo de prejuízo é pesquisem sobre a instituição financeira, pesquisem sobre o banco, pesquisem sobre o correspondente bancário, tá? Recebeu qualquer oferta e que pede o pagamento antecipado para análise ou para liberação de crédito, desconfie. Recebeu aí uma oferta que pede a antecipação de pagamento para depositar em nome de pessoa física, desconfie, caia fora, é golpe. Depois vocês não recuperam esse dinheiro, é quase impossível, certo? Todos os valores cobrados no empréstimo consignado, eles devem constar no CET e no contrato, tá? Assim, não é necessário pagar nenhum valor adicional ou nenhum valor aí por fora, certo? Para garantir o crédito. Como as parcelas elas são descontadas automaticamente do benefício, o contratante também não precisa fazer nenhum pagamento adicional. Então, a exceção aqui é para o cartão de crédito consignado. Funciona da mesma forma, só que o desconto fica limitado a 5% da margem consignável. Se os gastos com compras parceladas ou saques forem superiores ao valor da margem, ou seja, do desconto automático, você recebe o boleto para quitação com valor excedente, certo? Esse saldo ele pode ser quitado normalmente até o vencimento. Do contrário, o saldo é somado à fatura do mês que vem, do mês seguinte, e aí vai vir taxa de juros lá do crédito rotativo, que é uma taxa de juros altíssima. Então, evitem se complicar. Mantenham, qual é a dica? Mantenham os gastos mensais dentro da margem consignável e procurem instituições financeiras confiáveis. Não depositem dinheiro em nome de pessoa física e cuidado com algumas instituições aí que parecem confiáveis. Por quê? Depois vocês não vão conseguir reaver esse dinheiro, é quase impossível. Então, foi isso, pessoal, um vídeo um pouco extenso aqui, mas querendo trazer o melhor para vocês, mais informação, mais cuidados, tá? Para vocês aí, que informação hoje é poderosa, ajuda demais. Lembrando, deixa aqui embaixo nos comentários qual cidade e qual estado que vocês estão falando. Fiquem com Deus, um forte abraço, fui!